Graça e paz, igreja. Para a glória de Deus, estamos mais uma vez na casa dele, com o povo dele, para louvar, exaltar e glorificar o seu santo e glorioso nome. Hoje, 24ª mensagem da série Só o Senhor é Deus. O nosso tema para esta mensagem é o destino do homem que serve a Deus. Hino número 314 do cantor cristão. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus, todo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus, gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus, não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Vamos orar. Oh Senhor, nosso Deus, em o nome de Jesus eu quero agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pela salvação que temos em Cristo, pela paz de Jesus Cristo que está em nosso coração, pelo contentamento que temos, pela alegria, pela fé e esperança no Senhor. Te agradeço por termos vivido mais uma semana e estarmos em mais um dia do Senhor, na casa do Senhor, com o povo do Senhor, para a glória do teu nome. Abençoa-nos, afasta de nós as nossas transgressões, lava-nos do sangue precioso de Jesus Cristo e purifica o nosso pecado, a nossa mente e o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor Deus, nas nossas limitações e nas nossas fraquezas, e reveste-nos com o teu Espírito Santo. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Hino número 367 do cantor cristão. Firme na rocha. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir
grande tempestade que há de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, pode resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procela e luz sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os irmãos podem se assentar. Na quarta-feira da semana passada, nós falamos acerca do destino do homem que não serve a Deus. Hoje, em sua segunda versão, o destino do homem que serve a Deus. Há uma diferença muito grande em todos os níveis da vida do homem, nesse fundamento da palavra de Deus, no que tange a obedecer ao Senhor. Amados do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus ela é pautada em algumas questões práticas na vida cristã para a completa estatura da varonilidade de Jesus Cristo, que tem processos, mas em todos os processos a direção do Espírito Santo de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo por meio da nossa fé, que é do conhecimento dos irmãos, que está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. E para nós estarmos compreendendo estas questões, nos é necessário nos firmarmos na palavra, que é a nossa única fonte de regra e fé. Fora da palavra de Deus, não tem como por si só, ou por meio das filosofias humanas, ou dos regimentos internos das religiões, ou dos seus estatutos, em suas filosofias, trazer ao homem obediência a Deus. E também é impossível o homem por si mesmo conseguir servir a Deus sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós falamos que o destino do homem, quando nós falamos em destino, nós estamos projetando para as coisas futuras, das quais todas nós iremos passar.
nesta presente vida e na nossa eternidade com Cristo. Amados do Senhor, para sermos salvos, necessário crer com arrependimento. Porque quando nós conhecemos a Deus em sua santidade absoluta, também descortinamos dentro de nós a realidade verdadeira de que somos pecadores. A santidade pertence a Deus e a graça vem dele para nós que não merecíamos sermos salvos, mas ele, por amor a ele e a sua palavra, enviou a Jesus Cristo para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna, como falamos na quarta-feira próxima passada, no texto áureo da palavra de Deus, que é em João capítulo 3, versículo 16. Então, amados de Jesus Cristo, é estabelecido por Deus de que é necessário que tenhamos arrependimento em saber que Deus é santo e que nós somos pecadores. Então, para ingressarmos no reino de Deus, é necessário arrepender-se. E o arrependimento, ele é sequencial com o batismo. Então, amados de Jesus Cristo, nós iniciamos no conhecimento espiritual divino, que é conhecendo Deus. Lá em 8, 31 e 32 de João está escrito. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Olha a condição sine qua non que Jesus Cristo fala. Se vós permanecerdes na palavra, este é o caminho, nele andai, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Palavra. Cristocentrismo. Cristo é o Logos. Cristo é a palavra. A palavra, ela necessita que o homem permaneça de forma constante, equilibrada e aplicada. Sois verdadeiramente os meus discípulos. Se Cristo está dizendo que é a palavra, e aquele que permanece e não sai da palavra, verdadeiramente é discípulo de Jesus. Amados, há muitos discípulos de pessoas, há muitos discípulos de filosofias, há muitos discípulos de denominações, há muitos discípulos de atos e costumes, mas para ser um verdadeiro cristão é necessário estarmos dentro do que está na palavra, sem achômetro, sem uma hermenêutica distorcida, sem a tradição de ter aprendido assim e cria a lei lá da Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. A palavra tem poder de mudar o homem e de centrar o homem no centro da vontade estabelecida por Deus, que é dono de todas as coisas e da eternidade do céu. É o Senhor da salvação. Então, para a gente saber os vetores que nós temos para andarmos no caminho, que são as balizas, os pontos de indicação, é o que está na palavra. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para ser discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, devemos permanecermos na palavra. E aí, a gente, de fato,
centrados na verdade, somos libertos. De quê? De vãs filosofias, de tradições, de atos e de costumes, e de soberba, de achar que é um ponto fora da curva. Se Deus não dirigir as nossas vidas, e se nós não dermos lugar para que Deus dirija as nossas vidas, e que se nós não deixarmos Ele, que é Senhor absoluto de todas as coisas, guiar os nossos caminhos e queremos guiá-lo, para que Ele faça como nós queremos, nós saímos fora do que Jesus Cristo disse. Então, ainda que venha, por mais eloquência que tenha, por mais sabedoria que a pessoa tenha, ou a doutrina que se pareça a mais perfeita de todas elas, se não tiver Cristo, está fora. Deleta. Volte para o caminho, e o caminho é João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essas coisas são bem importantes para guardarmos no nosso coração. Faço questão de, em todas as mensagens, estar trazendo uma quantidade de textos da palavra de Deus, não para decorarmos, mas para que, através do conhecimento de Deus pela palavra, nos centremos mais em Cristo e olhemos para Cristo e acertamos, endireitamos o nosso caminho e nos mantermos firmes em Cristo por intermédio do manual do fabricante. Então, amados de Jesus Cristo, é escrito em Deuteronômio capítulo 4, versículo 35, a ti te foi mostrado para que soubesses que só o Senhor é Deus e não há outro além dele. Para esta mensagem de hoje, neste fundamento da obediência, não há como não conhecer a Deus, se não for por intermédio da palavra, e não há como obedecer a Deus desconhecendo a Ele e a sua eterna e gloriosa palavra. Então, o conhecimento vem de Deus por intermédio da palavra. E o texto que nós vamos usar agora pela manhã é Lucas, capítulo 6, versículo 47, só a parte A. Vamos ler o texto todo, mas é importante gravar a primeira parte deste versículo que está escrito assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas, para estarmos no centro da vontade de Deus, é necessário a obediência à palavra. E aí o Senhor Jesus Cristo está dizendo que Ele vai mostrar duas condições. E aqui ele usa o exemplo de uma casa construída sobre a rocha e de uma casa construída sobre a areia. A casa construída sobre a areia está fundamentada nos atos, nas tradições humanas, nas filosofias humanas e nos achismos daqueles que, por preguiça espiritual, não examinam as Escrituras, não se autorregam, ficam ouvindo textos pensados para os eloquentes pregadores de distintas religiões falar, usar um texto lá da palavra e criar um pretexto. A Bíblia fala que havia um grupo de pessoas denominadas bereanas,
que eles, quando ouviam falar, constatavam se estava escrito. Então é muito bom que o homem conheça a Deus por intermédio da palavra, porque é difícil enganar e seduzir alguém que tenha o conhecimento da palavra de Deus. Então, cuida de ti mesmo para que você não seja presa dessas pessoas que, mesmo com toda a eloquência e conhecimento e sabedoria, encantam pessoas para tirá-las do caminho. Nunca nos esqueçamos que a semente é de boa qualidade, mas tem pedregais, tem espinhos, tem aves do céu. E aí, o que tem de denominações pseudo-evangélicas, que é saber que o homem se converteu, ou mesmo que não sabe, o diabo leva eles lá na porta para bater palma, durante a manhã. E aí aparecem 3 denominações. Na primeira semana que a pessoa aceita a Jesus Cristo, vão estudar lá daqui, se sentam em cima, que é a sentinela, aí vem o livro dos mormons, e aí vem os do véu. É descobrir que alguém aceitou a Jesus Cristo, bate em cima. E também de crentes desavisados que não leem, que não examinam, que não conhecem a palavra, que não usa do expediente da escola bíblica dominical para aprender ou para rememorar o conhecimento que tem na palavra, estão presas fáceis para esses grupos aí e outros. E o número de pessoas desigrejadas tem aumentado a cada dia, porque são convocadas para a prosperidade e para determinismo e para outras coisas, sobem as montanhas, fazem sacrifícios. Uns acham que o sacrifício é monetário, dão tudo o que tem, mas não dão o coração. Há algumas coisas aí para ser pensada nesse sentido. Então, obediência, ela vem através do conhecimento. Então, se verdadeiramente a gente conhecer a Deus, quase impossível sermos enganados. Com toda a sutileza e astúcia que o inimigo tem, ele tentou enganar o próprio Cristo, porque é mentiroso desde o princípio, está escrito. Jesus sempre respondeu pela palavra, que ele é a verdade, ele é a palavra, está escrito. Nessa semana postamos nos versículos diários da nossa igreja acerca deste pão que alimenta o crente. Então, amados de Jesus Cristo, arrependimento, conhecimento, obediência, santidade. Então, esse quadrado, que é um quadrilátero, ele é totalmente direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Há pessoas que, em detrimento da doutrina do Espírito Santo, pentecostal ou neopentecostal, falam outras línguas, tem outras coisas que estão acontecendo dentro das igrejas, mas o direcionamento do Espírito de Cristo está em direcionar o crente para a palavra. Vale o que está escrito. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens e não tivesse amor, seria como o metal que tine. Então, amados de Jesus Cristo, aí as pessoas introduziram dentro das igrejas a glossolalia, a variedade de línguas. E é notório e conhecido e reconhecido
da denominação que só quem tem o Espírito Santo fala em línguas estranhas. Mas e os dons do Espírito Santo? Que amor, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, que são frutos do Espírito, que é a capacitação do Espírito no crente para o serviço cristão. Então, de onde tiraram que é só o dom de língua estranha? Se fossem direcionados pelo Espírito, obedeceriam o Espírito. E se, de fato, houvesse só esse dom, quem pode calar o Espírito de Deus? Porque até na igreja é estabelecido na palavra decência e ordem. Se tiver alguém que, então, fale quando houver intérprete. Mas nós vivemos em um país continental com 8.552 quilômetros só de praia. Todos falam a mesma língua, então você tem o Espírito Santo, é brasileiro e fala na língua dos anjos. E os outros ficam todos sem saber o que você está falando. Vai edificar quem? Quando lá em Atos dos Apóstolos haviam 16 nações. E eles falavam das grandezas de Deus. E foram batizados quase 3.000 almas. Então se faz todo aquele teatro, ninguém entende nada, dá um sericutico num, dá um sericutico no outro, cai um... Tudo com decência em ordem. Ah, mas tem a interpretação. Hoje as pessoas estão batendo papo em línguas. Hoje as pessoas estão falando em línguas sem intérpretes. E você vê essas pessoas cheias do Espírito Santo que não amam. As igrejas vão se dividindo, vão abrindo quitandas evangélicas, as pessoas vão se ungindo pastores, não se contentam em ungí-las a si mesmas como pastores, se ungem pessoalmente como bispos, se ungem pessoalmente como apóstolos. E já tem até lá no nosso país pai apóstolo. Tem apostilas. Tem até mulheres que não se contentarem em ser somente pastores e são apostilas agora. Saem da palavra. Errais, não conhecendo Deus e nem as Escrituras. Isso aqui, irmão, não é para crítica aos que se desviaram do caminho. Isso é advertência para os que estão em Cristo, para obedecer a Cristo e para estar centrado, tenha conhecimento na palavra. Não basta apenas ouvir. Tem que praticar. Isto é muito importante. Conhecer a palavra de Deus traz conhecimento pleno e não superficialmente. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Mateus 22. Respondeu-lhes Jesus, isso aqui é os saduceus, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando eu erro por desconhecimento da palavra, é que eu sou um ignorante. Eu me arrependi, mas eu não obedeci a ele para examinar as Escrituras. Eu estou falhando no processo. Então eu preciso me arrepender, eu preciso conhecer a Deus, porque eu arrependi,
conheci, obedeço e me santifico. Estou cheio do Espírito Santo de Deus, mas para a glória dele. Não é para destaque dentre as pessoas para dizer que é melhor do que elas, porque aquele que tem o Espírito Santo, ele olha para que o outro cresça e ele diminua. O homem sempre procura um ser maior do que o outro. Jesus disse: aquele que quer ser maior dentre vós, seja aquele que vos sirva. Você é sempre o último. Quando eu vejo alguma pessoa que já frequentou esta igreja, diz uma coisa muito simples e que é pública e notória, que lá na igreja há muito tempo. Eu não sei se vocês perceberam que eu sou sempre o último a ser servido. Não é porque eu sou pastor que eu vou lá e pego a melhor parte que o bolo tênis me dá, cereja e maionese. Todos se alimentam, se sobrar, somos nós. Todos crescem. Se sobrar, cresço eu. Esse negócio de querer ser maior do que o outro é coisa do inimigo. Aquele que quer ser o primeiro, seja aquele que vos sirva. Deus nos chamou para servir. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, esse texto é correlato em Marcos, capítulo 12, 24. Marcos 12, 24. É o mesmo texto. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Você está errando em quê? Por que você erra tanto? Por desconhecimento. E também você erra por quê? Porque conhece e não pratica. Então não adianta apenas conhecer. Tem que obedecer para praticar. Então você cresce na graça e no conhecimento de Deus. Amados do Senhor Jesus Cristo, o meu povo foi destruído porque faltou neles conhecimento. Que povo era esse? É o povo escolhido de Deus. Mas pereceu. Pereceu várias vezes. Por quê? O caminho é esse. Escolheram esse. Adorar a Deus. Sacrificar a Deus. Não, mas Baal é melhor. Astarote é melhor. Nem para a direita e nem para a esquerda. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Grava isso, estuda isso. Se você é um ignorante, e aqui não vai me bater porque estou falando ignorante. Ignorante é aquele que desconhece. É a turma do eu acho. Ou aqueles que dizem assim: eu acho que deveria ser assim. Eu não concordo. Não muda nada. Só atrás do seu lado. Porque a palavra permanece fiel. O meu povo está sendo destruído por falta por lhe faltar o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amados de Jesus Cristo, isso é gravíssimo. São questões que nós devemos atentar. Não se encante com as coisas deste mundo, desta presente vida. Você tem que trabalhar, você tem que honrar os seus compromissos, mas há tempo para todas as coisas debaixo do sol. 6,33 de Mateus: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas você busca as coisas desta vida achando que você vai viver aqui 500 anos, 1000 anos. Os teus dias estão todos contados. Cuidar das coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Tira essa cortina dos seus olhos. Gasta muito tempo em ganhar dinheiro.
mas gasta pouco tempo em ganhar sabedoria que vem do alto. Qual é o problema? A minha vista, sabe? Eu não enxergo bem. Coloca o áudio. A Bíblia em áudio. Você não tem lá facilidade? Chame pelo Google. Peça versículos bíblicos. Vai, porque a tela é clara, né? Você pode ficar em quarto escuro e vendo lá. Você pode aumentar a fonte. Ah, a letra é muito pequena, eu não enxergo. Vai no oculista. Ah, sabe? E a gente percebe no ambiente cristão a dificuldade que as pessoas têm em ler a Bíblia. E muitos dão desculpa. Esqueci o óculos. Meu óculos está ruim. Gente, exercita na palavra que até ler você aprende. Minha mãe era analfabeta de pai, de mãe e de parteira. Eu estudava a Bíblia todo dia. Eu descobri, já quase velho, que minha mãe era analfabeta. Como? Ela pintava quadros, minha mãe fazia de tudo, mas não sabia nem assinar o nome. Quando estava comigo aqui, aos meus cuidados, ia no INSS, e fui até lá em São Paulo, lá no Central, e a assinatura dela era no dedão. Filho de mãe analfabeta, mas que aprendeu a ler na Bíblia. A Bíblia que eu tenho dela aí, que eu dei a ela, tem páginas furadas de manuseio e de lágrimas em cima da palavra. Você pode crescer na graça e no conhecimento, mas não é com louvor, não é com musiquinha. Esse mundo de hoje está centrado em cantores famosos. As igrejas que mais crescem são as que têm investimentos para trazer entretenimento nos cultos de famosos gospel. Mas você não vê a igreja cheia para estudar a palavra. Porque a Bíblia mostra, é o espelho de quem você é. E aí você acha que Deus é muito bravo, Deus é muito iracundo, e você quer viver do jeito que você quer e ainda quer ir para o céu. Pô, a palavra de Deus nos orienta. Então, a palavra de Deus, ela nos liberta, como está em 8:32. E essa liberdade, ela depende da permanência que se está em Cristo. A verdade é uma pessoa. Deixa eu repetir para você. Você sabia disso? A verdade é uma pessoa. Quem é a verdade? Onde está escrito isso? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é caminho, Jesus é verdade e Jesus é vida. Tanto é que ele diz: não queres vir a mim para teres vida? Então, vida eterna só em Jesus, porque ele é a verdade. Aí a gente está no caminho. Quem é o caminho? É Jesus. Não é a igreja batista. Não é a igreja católica. Não é a igreja metodista. Não é a presbiteriana. Não é a assembleia. Não é. Quem é? Jesus. Dá para entender que sem Jesus, embora você cresça na igreja e fique 50, 60, 80 anos dentro da igreja, a igreja não salva. Quem salva é Jesus. Por isso você está na igreja,
para também servir a Jesus na igreja, porque quem salvou foi Jesus e cultos não há todos os dias e nem em todas as horas, mas você serve a Jesus em os seus dias, tem comunhão com Ele, se alimenta na palavra, é cheio do Espírito Santo, testemunha de Cristo e também não falha ou não falta nos trabalhos da igreja para manter a comunhão contínua com Deus e agora com os irmãos, que é mais espaçadamente. Quartas, as Nossas Senhoras da igreja, aí às sextas-feiras, algumas, no domingo pela manhã e no domingo à noite. E no culto nos lares. Então, amados de Jesus Cristo, é preciso ter a liberdade, que ela depende da permanência. Amados de Jesus Cristo, João capítulo 8, versículo 34. Nós precisamos, de fato, sermos libertos do pecado. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Amados de Jesus Cristo, tem alguns pecados preferenciais na vida do crente, que em vez de ser escravo, que é o servo de Deus em obedecer a Ele, fazer a vontade dEle. Eu conheço crentes, e vou citar alguma coisa que é conceituado pecado na igreja. Fumar, beber, mentir, dar falso testemunho, ser fofoqueiro. E as pessoas são escravas disso e não abandonam isso. Um dia, na casa de uma pessoa, eu evangelizando, disse o nome de uma pessoa que ali estava na casa dela, crente da igreja do véu, e disse: o fulano, ele tem o coração que mora Jesus, porém o seu pulmão é da Souza Cruz. Eu quase fui mandado embora lá da casa dela, porque eu sentado, um monte de latinha de cerveja, e eu sabia que o outro que frequentava a mesma igreja fumava, mas eu não sabia que ela era fumante, tomadora de breja. É escravo disso, porque o dinheiro que pega vai lá naquilo. Meu mecânico, nessa semana passada, esteve lá na minha casa e foi entrar dentro lá do meu carro para dar partida fumando. Disse: meu carro não é cinzeiro, não. Ele jogou fora o que tinha há pouco. Crente afastado, que já falou língua. E eu disse para ele: mas rapaz, você não consegue parar com isso? Aí ele mostrou um maço no bolso, aquela calça tipo do exército, com 2 maços no bolso, 2 maços no outro, a carteira dele, que é essas pochetes, cigarro. Eu falei: rapaz, você me faz lembrar do meu sogro e minha sogra. Você não é sapo para fumar desse jeito. É um atrás do outro. Amados de Jesus Cristo, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus, Ele faz milagres na vida do homem. Aquele que rouba lá não rouba mais, aquele que matava lá não mata mais, aquele que mente não, aquele que mentia lá não mente mais, aquele que adulterava não adultera. Então, é uma liberdade para estar livremente servindo Deus, obedecendo a Deus e santificando a vida no domínio do Espírito Santo de Deus. Libertação do pecado e libertação da escravidão do pecado. Amados de Jesus Cristo, essa chave de ouro do arrependimento, que traz conhecimento, que traz obediência e santidade através do Espírito Santo de Deus, é possível a você, é possível a mim, é possível a você que me vê, me ouve nesta hora, é possível para todo aquele que nele crê.
Ó, amados de Jesus Cristo, nós temos que nos preparar e nos ataviar, porque a qualquer momento Cristo vem nos buscar. Nós não podemos passar a vida inteira na igreja ouvindo da palavra de Deus, sendo simpatizante à palavra de Deus sem mudança de vida. A palavra de Deus diz que aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Até quando cocheareis entre dois senhores? Então nós somos daqueles que somos destinados a ir ao céu. E para ir ao céu, há condições. Oséias nos alertou que um dos problemas é a falta de conhecimento. Dá até para usar aquele título daquele folheto evangelístico: errou o céu por 40 centímetros. Da mente para o coração. Então a palavra de Deus está escrito: se hoje ouvirmos a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não fica revoltado. Aqui tem um carteiro. Eu só estou entregando a mensagem, tá? Tem até um dedal que eu descobri depois de velho, aos 68 anos de idade, que ele é uma dedeira com cravinhos, né? Então a pessoa, para puxar a carta sem aquele cravinho lá, ela não consegue, né? Tem que ficar, né? E aí o carteiro, ele nem sabe qual é a mensagem que tem dentro, quem escreveu, porque escreveu, ele só tem o endereço e tem a obrigação de fazer o seu setor para que dê conta de entregar tudo aquilo que lhe vem à mão para ele fazer. Então tem aí o nosso irmão Hugo, que é carteiro. E ele me mostrou o dedal. E eu estou pegando esse dedal para entregar a mensagem, para facilitar a mensagem. Se você vai gostar, se você não vai gostar, se você vai julgar isso verdadeiro, se você vai julgar falso, se você vai escolher continuar vivendo da forma como você vive, é problema seu. Mas não se esqueça, todos nós compareceremos diante de Deus para prestarmos conta. Como eu vou prestar conta da minha vida e da vida do rebanho, que é de Cristo, você não pode dizer que nunca se desafiaram a examinar as Escrituras. A gente vê muitas reuniões, a gente vê muitas coisas, mas a gente não vê pessoas na igreja se reunindo para ler a Bíblia. A gente não vê grupo de WhatsApp, e é um desafio que dá para a igreja fazer, para ler a Bíblia ininterruptamente. Então, vai dando sequência, aí vamos ver quantas pessoas, quantos capítulos, qual é o momento que ela tem. Vamos ler Bíblia, vamos estudar a palavra, vamos conhecer mais a Deus, e obedecer mais a Deus e santificar melhor a nossa vida na obediência à palavra. Vale o que está escrito. O perfil do homem obediente, amados de Jesus Cristo, está em Salmos 112, 1 e 2. Eu vou dar sequência nisso, na obediência, no arrependimento e na vida de santidade logo mais à noite. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Deixa eu abrir aspas aqui. Que as tuas orações a Deus não sejam só: me dá dinheiro para mim pagar minhas contas, me dá dinheiro para mim comprar um carro novo, me ajuda eu a comprar uma nova casa, uma nova roupa. Por que você não pede conhecimento a Deus? Além dele endireitar o seu caminho, ele vai fazer você prosperar. Começa a pedir a Deus outras coisas diferentes das que você pede. Deixa de fazer propósito com Deus, trocas. Se o Senhor me dá isso, eu te faço isso.
Por que você não pede a Deus que te revista com o Espírito Santo para que você o conheça? Para que você possa obedecê-lo, para que você possa se santificar. Por que você não pede para o sangue de Jesus Cristo limpar o seu ser, para que de fato o Espírito Santo faça moradia em o seu ser? Amados de Jesus Cristo, Deus sabe, sem que saia uma palavra da nossa boca, daquilo que nós precisamos. O que nós precisamos é conhecer a Deus, obedecer a Deus, se arrepender dos nossos pecados, santificar as nossas vidas e sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pai, sempre nós estamos precisando crescer na graça e no conhecimento de Deus. Diante de textos e de mensagens como estas, se não for a misericórdia do Senhor, nós estamos perdidos. Ajuda-nos a, nos nossos dias, conhecermos mais a Ti, o Teu querer, fazermos a Tua vontade e andarmos humildemente diante do nosso Deus, que é o Senhor. Não nos deixes confundidos, não nos permita errarmos ou transgredirmos contra o Senhor e a Tua palavra. Direciona-nos à luz da Tua palavra com o revestimento do Teu Espírito Santo. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Tenham todos vocês um bom dia. Se puder, venham à noite. Tragam visitantes. Pode ser que através dos seus visitantes hajam sermões expositivos com apelo a convidar as pessoas a aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.